Na vida, passamos por situações inesperadas. Às vezes, iniciamos um dia completamente diferente do outro, algo quase anormal. Em 2020, isso aconteceu em escala global. O coronavírus chegou e transformou as nossas vidas. Aqui, a Câmara Municipal de Santo André alterou seus trabalhos de forma expressiva. Alguns servidores foram impossibilitados de trabalhar remotamente, enquanto outros adentraram no mundo do home office. A nossa maior dificuldade foi o medo, que todo mundo ficou com medo. Mas a gente superou o medo. No início, o que teve muito foi a apreensão, o medo, porque lá é o atendimento direto com os funcionários. Lá a gente eu entregava a chave, verificava a temperatura dos colegas de serviço, então dava aquela apreensão. Puxa, será que a pessoa não chegou com... E a gente chegava em casa, tomava devidas providências, usando álcool gel, lavando as mãos, se prevenindo para não levar a contaminação para a gente, para a casa da gente. Gerava aquela apreensão na gente e o medo de forma geral de você ficar do princípio, do início do plantão até o final apreensivo. Então o que deu muito foi apreensão e medo. Meu trabalho em casa foi home office, né? Nós tivemos toda a estrutura adequada para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então eu me senti bastante útil, né? Porque apesar de estar afastada do presencial, né, eu estava desenvolvendo a minha atividade normalmente na minha residência. Na verdade, o meu trabalho não pode ser desenvolvido em home office, porque como eu sou telefonista, eu dependo de um PABX. E o PABX não pode ser deslocado, nem os ramais, nem nada para minha casa. Então, na verdade, eu não fiquei em home office a trabalho, eu fiquei de castigo em casa, porque a pandemia me fez ficar em casa. Eu trabalhei em home office, é diferente, principalmente por eu estar em gabinete de vereador. Eu sempre ficava de plantão para ver se me pediam as coisas, principalmente terça e quinta, que são os dias das sessões. E a dinâmica é muito diferente, porque como eu já trabalhei como advogada, é diferente, assim, eu não sei explicar, mas é diferente. Passados quase 2 anos da chegada do coronavírus, a pandemia está sendo controlada. As pessoas se acostumaram com as máscaras e o uso constante do álcool gel. Na Câmara, voltamos a atuar com 100% do pessoal. Em uma pesquisa recente, 80% dos servidores foram vacinados com as 2 doses. É muito difícil, eu acho que eu passei um tempo muito fechada, isolada por tudo que estava acontecendo, e a retomada eu acho que em si está sendo bem gradual. Né? Embora a gente estivesse longe todo esse período, quando a gente retomou foi como se nada tivesse acontecido. Então foi assim uma integração automática, né, ao trabalho. Fiquei muito feliz de reencontrar todos os meus amigos e saber que as famílias estão bem. Algumas baixas nós tivemos, como todo mundo, mas foi muito bom encontrar o pessoal, como está sendo todos os dias que eu estou conhecendo outras pessoas, encontrando pessoas novas. Mas bom demais estar aqui de volta e encontrar os meus amigos. E por mais que esteja liberado várias coisas para bares e tudo mais, eu ainda prefiro dar uma freada antes de começar a ir para todos os lugares. Mas não podemos ignorar o quanto essas transições afetaram a vida das pessoas. Olha, eu acho que a pandemia afetou todo mundo psicologicamente. Alguns mais, outros menos, porque algumas pessoas lidam melhor com isso, outras lidam com mais dificuldade. Ela me afetou assim psicologicamente porque perdi muitos amigos, pessoas queridas, e isso me afetou. Me afetou assim, em ter que ficar em casa, sabendo que a gente estava correndo um risco. Tudo isso acaba tornando a gente muito frágil psicologicamente. A pandemia ter afetado psicologicamente? Claro que sim. No meu caso, eu tenho até um exemplo claro disso aí, que no primeiro mês
eu pus na cabeça que eu estava sentindo falta de ar. Aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, eu estou sentindo falta de ar. Ela comentou, mas amor, você não está tossindo, não está espirrando, nada. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu estou sentindo falta de ar. E aí eu fui no médico, no convênio, a médica perguntou para mim, você está espirrando? Eu falei, não, doutora. Está tossindo? Não. Está sentindo dor de cabeça, dor no peito? Não. Ela falou, então é psicológico, pode ir embora. Me afetou um pouco psicologicamente, porque eu tenho idoso em casa, então a preocupação era levar algum problema para o meu pai. Então eu me cuidava muito, mas atingiu um pouco o psicólogo da gente. Mas a gente conseguiu superar isso com sucesso. E foi psicológico mesmo, eu estava achando que estava, porque antes da pandemia eu sofri uma cirurgia na traqueia, então já tem um exemplo de como que era a falta de ar. Então acho que o meu medo maior era esse de ter a pandemia, de sofrer na pandemia o problema da falta de ar. A pandemia, de certo modo, afetou, né, a minha vida, né, do modo geral, como afetou a vida de muitas famílias, né, porque no começo, nos primeiros 6 meses, eu fiquei afastada dos meus filhos, né? Mas teve uma compensação, eu tive uma aproximação com meu pai, que tem 97 anos de idade. Então a gente ficou muito próximo. Isso assim foi bastante prazeroso, né? Esse convívio familiar que eu não tinha, porque trabalhando fora todos esses anos, a nossa aproximação era de final de semana, né? Então eu não sabia nem o que era viver em família nos dias úteis da semana. Então foi toda uma adaptação muito interessante. Eu acho que eu já não sei mais viver sem ter que lavar a mão, sem ter que ter uma certa restrição em relação a quantas pessoas tem num lugar. Eu já fico meio receosa. Então, aos poucos está voltando. Eu acho que principalmente depois da vacina, eu acho que eu dei uma acalmada. Mas até então, para mim estava difícil. Mas ao mesmo tempo, com tudo isso, eu acho que a gente se fortalece também psicologicamente. O que nos torna frágil também nos torna fortes.